governo projeta que a queda do dólar vai ajudar a reduzir os preços dos alimentos no Brasil a partir deste mês. Ontem, a moeda americana caiu 0,76% e fechou o dia cotada a R$ 5,77. Foi o 12º recuo consecutivo. O mercado segue repercutindo positivamente o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá para suspender a taxação de produtos por 30 dias. A avaliação é de que, até o momento, a situação é menos tensa do que a esperada inicialmente. Mesmo com as projeções positivas, o Banco Central indicou que o preço dos alimentos deverá continuar alto no médio prazo. A sinalização está na ata, que elevou a taxa de juros de 12,25% para 13,25% ao ano, divulgada nesta terça-feira pelo Comitê de Política Monetária do BC. Segundo o documento, diante do risco inflacionário, continua valendo a previsão de nova alta de 1 ponto na Selic na próxima reunião do Copom. Com isso, os juros devem subir para 14,25% ao ano. O teto esperado para o período é de 15%. O ministro da Fazenda, no entanto, mantém o otimismo. Além do dólar, Fernando Haddad espera que a safra deste ano alivie a pressão sobre alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, café, verduras e carnes. O dólar estava 6,10, está 5,80. Né? Isso já ajuda muito, né? Porque essa escapada que deu. Estão trazendo, com a ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar e isso certamente vai favorecer. E eu estou muito confiante de que a safra desse ano, por todos os relatos que eu tenho tido do pessoal do agro, vai ser uma safra muito forte. O ministro da Fazenda também vai se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar de outro assunto que preocupa os produtores rurais. Trata-se do veto de Lula ao projeto que isenta fundos de investimento, incluindo imobiliários e agropecuários, da cobrança de novos impostos sobre o consumo. Na decisão, o presidente argumentou que seria um benefício fiscal e bloqueou o trecho. Representantes do agronegócio, porém, alegam que haverá redução nos investimentos do setor se o veto for mantido. É o que destaca o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Arnaldo Jardim. São 40 bilhões, tá certo? O crescimento é muito significativo, né? Então nós acreditamos que isso vai se ampliar. Mas 40 bilhões hoje, se colocar em risco, é muito. A instabilidade e essa dúvida dos fundos causará uma retração desse instrumento. Depois da repercussão negativa no agro, o governo agora avalia reconsiderar o veto presidencial. Bandeirantes 713. Outro fator que tem pressionado o custo de vida são serviços como manicure, limpeza, hospedagem, dentista. Em um ano, o segmento teve reajustes acima da inflação. Repórter Thiago Prudente. Não teve jeito. Depois de alguns meses segurando os preços, o corte de cabelo ficou mais caro, assim como outros serviços, e 10% acima do previsto. O aumento em um salão da Zona Sul de São Paulo ficou em 13%, como conta o proprietário André Nobre. Por conta do dólar alto, por conta do combustível alto, 90% dos produtos que usamos aqui no salão são importados. Então, o que acontece? Esse produto subiu muito. Além do produto ter subido, chega no Brasil caro, tem um transporte que onera. E essa pressão nos preços continua no começo de 2025. Em janeiro, a prévia da inflação, o IPCA 15 apontou uma desaceleração em relação a dezembro, mas o setor de serviços está na contramão. Teve uma alta de 1%, o que fez a inflação do setor nos últimos 12 meses chegar a 5,45% e superar o índice geral de 4,50%. Os serviços que tiveram a maior alta no período são aluguel de veículos, com mais de 13% de aumento, manicure e pedicure, com mais de 10%, serviços de dentista, com mais de 9% e hospedagem, superando os 8%. A economista Marcela Kawati explica os efeitos da inflação no setor de serviços.
A inflação de serviços é muito menos flexível do que a inflação de alimentos. Então, no caso dos alimentos, por exemplo, a gente vê produtos que estão na safra com preço menor e aí no momento da entre-safra a gente vê um preço aumentado. No caso dos preços de serviços, uma vez que esses preços sejam colocados para cima, eles não voltam. Isso também tem um componente importante que coloca a preocupação, inclusive, por parte do Banco Central. Bandeirantes